Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a minha convidada desse bloco nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora em São Paulo, para dar continuidade ao seu sonho, o xadrez. Ela escreveu um livro sobre o assunto, Lições de Tabuleiro. Utiliza o dinheiro para pagar suas inscrições e viagens para as competições. Olha que interessante e que inteligente. Seja muito bem-vinda, Tauane de Medeiros, campeã brasileira de xadrez. Uma honra receber você aqui, viu? Muito obrigada. Diz pra gente, mata a nossa curiosidade, com quantos anos você começou a jogar xadrez e com quem que você aprendeu? Quem foi o culpado por isso, né? Eu aprendi quando eu tinha 8 anos, com meu cunhado. Ele jogava assim na praça com os amigos. Ele achou que eu estava numa idade acessível para aprender a jogar xadrez e começou a brincar comigo. E aí eu, vendo as jogadas dele, em menos de um mês comecei a vencer ele. Foi aí que ele foi até meus pais e falou: ela tem talento para o jogo. Era o que eu ia perguntar. Ele é bom assim que nem você? Não, né? Não, ele só joga mesmo nas praças com os amigos. Às vezes nem nunca imaginou que eu pudesse. Um mês depois que ele tinha te ensinado, assim, você já o vencia no xadrez. Comecei a com ver 8 anos de 8 idade. anos de idade. E quando que você começou a competir? Eu comecei, logo em seguida que eu comecei a jogar xadrez, meu pai viu que eu tinha dom, talento para o negócio, para o jogo. Ele já me mudou de escola, botou uma escola na época, ensino fundamental, onde tinha xadrez. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava só treinando xadrez. E meu primeiro professor mesmo, que tinha noção mais do que meu cunhado, foi Pedro Paulo da Silveira, conhecido como Peta. Ele me ensinou toda a abertura, todas as jogadas, todas as noções. E já comecei a competir em nível escolar, já tipo nas escolas até estar a nível mais profissional, como eu estou hoje em dia. Aí quando você viu que você tinha talento para coisa, que você já estava ali se adaptando ao xadrez, era a sua atividade preferida, era o que você mais gostava de fazer? Ou acontece com o xadrez igual com outros esportes? Chega uma hora que você não aguenta mais, mas quando você está treinando, você tem que estar ali. Não, já aconteceu. Às vezes, se você desanima, você já enjoa, mas, assim, aí eu tento dar um tempo, falo, não, estou muito em cima disso, aí eu faço outra coisa, outro hobbyzinho, mas... Descansar, né? Descanso um pouco, mas acho que desanimar mesmo, querer desistir, nunca pensei, assim. E sempre gostou muito? Sempre gostei. Sempre fui apaixonada por xadrez. Quando que você percebeu que você ia fazer disso uma profissão? Qual foi a hora que você disse assim, não, eu vou fazer disso aqui a minha vida? Aí? Quando eu tinha 15 para 16 anos, praticamente. Com 15 anos, já falei para minha mãe, eu preciso ir jogar mais torneios. Aí minha mãe e meus pais nunca tiveram tantas condições, né? E eles falaram para mim, mas Tauane, a maioria que acontece é em São Paulo. Os pais... que pai e a mãe tem que pagar hotel, alimentação, inscrição, passagem, muitos gastos. Você não pode ficar jogando um monte. Faz isso que nem a mãe está fazendo, seleciona os torneios melhores, você vai competindo. Mas só que fica muito escasso de torneios, porque, vamos supor, a maioria acontece em São Paulo, então eu tinha que selecionar 3, 4, 5 por ano. Era quase nunca. Era uma vez... a cada 3 meses, um mês sim, um mês não. E assim, para jogar 3, 4 dias, o torneio que ficava uma semana, 10 dias ou mais, eu não poderia jogar. Por causa das despesas. Por causa das despesas, o hotel ficava muito caro. Então, eu ficava cobrando muito meus pais por causa disso. Só que assim, eu sempre soube que eles não tinham condições. Não era má vontade. Mas aquela pressão que eu tinha de querer jogar os torneios. Aí foi essa época meio que eu fiquei com desânimo mesmo, porque eu falava assim, o que adianta eu treinar, de estar todos os dias saindo da escola, indo treinar, focando, mas se eu não vou competir, se eu não ganho nada, a titulação só fica nisso. Porque eu fui campeã de Florianópolis, fui campeã de Santa Catarina, campeã estadual de Santa Catarina, mas só ficava nisso, eu não conseguia jogar os campeonatos brasileiros, eu não conseguia jogar torneio nenhum, porque a maioria era aqui. Então, eu falava, mãe, aí sempre cobrava. Até que eu cheguei e falei pra ela, eu vi uma amiga minha, coisa amiga, falou assim, Dani, por que você não, com 16 anos dá pra se emancipar? Você se emancipa, você mesmo trabalha, se sustenta, vai morar lá e fica por lá mesmo. Aí já conhecia muitos amigos em São Paulo por jogar torneios de xadrez. Aí eles no começo, assim, pode vir, a gente vai te dar todo o apoio, orientação, a gente já está aqui morando já há 2, 3 anos, a gente cresceu, nasceu aqui, e você vem,
se não der certo, minha mãe e meu pai sempre falaram para mim, as portas de casa estão abertas sempre. Poxa, que legal Então, isso, com né? 16 anos, eu já falei, não, é isso mesmo que eu quero. Meu pai ficou até eu completar os 16, falou, é isso mesmo, né? Até que eu convenci meu pai. Aí eu fiz aniversário em julho, em outubro ele assinou a papelada com minha mãe e eu vim morar em São Paulo. Poxa vida, que legal e que ousado, né? Você é uma menina corajosa. Sim. Agora, quando você ganha o torneio, o prêmio do torneio cobre os gastos que você teve de estar ali presente, e hotel, e alimentação? Cobre ou não? Depende do torneio, mas praticamente não. Eu disputei um torneio de aniversário que eu pedi para meus pais para participar em Pindamonhangaba. E, no caso, as despesas todas, eu fui campeã do torneio ainda, as despesas todas fui somar e fui ver, eu ainda saí no prejuízo, R$270. Eu ganhei o torneio, mas não cobriu os 4 Teve que tirar ainda do bolso R$270. Fica aí uma boa dica para os organizadores, né? Pelo menos a cobertura das despesas daquele que vem de mais longe, não é? Incluindo alimentação, hospedagem, deslocamentos, né? Isso aí é importante. Né? A sua família, então, sempre te incentivou? Sempre me incentivou, meus pais, minha mãe, ela veio falando desde quando eu era criança, quando eu aprendi a jogar xadrez. Você é minha estrelinha, um dia você vai brilhar muito. Meu pai, minha mãe, fizeram uma camiseta tipo de fã-clube pra mim. E ficam passeando, andando nas ruas, indo pro serviço com a camiseta, apoiam as entrevistas que eu faço, os torneios que eu participo. Podem não estar entendendo nada, mas eles ficam focados, ficam vibrando e, assim, sofrem comigo quando eu perco, vibra comigo quando eu ganho. Então, eles são muito atuantes nessa minha vida de xadrez, de atleta. Agora, tira uma curiosidade minha, por favor. O xadrez, ele é um jogo de estratégia. Você percebe que em outras coisas da vida, você aplica esse mesmo raciocínio do tabuleiro, você percebe que você tem certas facilidades, eu consigo antecipar as jogadas aí das pessoas também em outras coisas? Então, isso se transfere? Não, com certeza. Xadrez, tanto como as disciplinas de escola, como precisa, de matérias, sim, na vida também. O que me ajudou muito o xadrez foi a memória. Assim, eu tenho uma memória incrível mesmo, assim, e tanto que alguns eventos que eu faço xadrez, eu decorei um texto que é muito difícil, que são 200 palavras somente com M, do Chico Anísio. Do começo ao final não tem nenhuma outra palavra que comece com outra letra. Tipo assim, nem A, nem E, mas, assim, do começo ao final. Diz aí um pedacinho do texto, só pra gente ter uma ideia. Um trechinho. Mundo moderno, marco malévolo, mesclando mentiras, modificando maneiras, mascarando maracutaias. Majestoso manicômio, meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, massacres, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial. Fantástico. Parabéns. E aí, obrigada. Tranquilo para decorar? Não, super. E eu jogo 12 anos. Então, ao longo do tempo, você vai decorando tantas jogadas, tantas partidas, as suas mesmo, para poder analisar depois, para você poder ver as jogadas de outras pessoas. Enfim, são tantas coisas que você vai acumulando que qualquer número, CPF, RG, número de telefone de amigos, data de aniversário, você pega. Então, já fica... Poxa vida, que legal, né? Agora, diz pra mim, quem tem tanta facilidade, por exemplo, no xadrez, em decorar e guardar as coisas, às vezes tem dificuldade em outras coisas? Por exemplo, tem algo assim que você diga, não, isso aqui, olha, isso aqui eu não sou tão legal. Então, o xadrez, ele tem não digo uma má imagem, mas, assim, as pessoas associam o xadrez com o quê? Que as pessoas são obrigadas a saber matemática, são obrigadas a ter nota boa em matemática. Não só isso, como com jogo de intelectuais, de elite e de extremamente... Essa é a ideia que tem mesmo. E de ser um jogo extremamente difícil. Por isso que as pessoas perdem interesse. Mas isso não é bem assim. Eu não gosto de matemática. Assim, era a matéria que eu menos gostava na época que eu estudava. E eu adoro português, justamente por isso que memória e textos, poesia, esses textos, adoro texto, gosto de ler. Então, eu guardo facilidade. Mas, assim, quem gosta de matemática vai ter tudo voltado ao xadrez, lógica, matemática. Então, eu acho assim,
que por causa disso que as pessoas perdem o interesse, mas Mas a coisa não funciona dessa maneira, não, né? então, é isso que eu Preconceituosa. acho. Eu nunca fui boa em matemática, não que eu tinha nota ruim, mas nunca gostei. Então, acho que meu falta de interesse de gosto fazia com que as pessoas falavam, nossa, ela não... Ela Como é que tira ela pode se dar bem em 10 xadrez? em português, tirou 7 em matemática, por que ela joga xadrez? Será que ela tem dificuldade nisso? Então, acho que esse foi o meu maior, assim, na vida, foi a matemática, que Matemática, todo mundo né? assimila, mas eu não... Com que idade você ganhou seu primeiro campeonato? Então, meu primeiro campeonato de xadrez, assim, um torneio assim, normal, escolar, foi o primeiro que eu participei, eu fiquei em 4º lugar. Primeiro campeonato que eu participei na escola, e isso que me deu mais estímulo, mas, assim, de nível mesmo, mais profissional, foi aos 10 anos de idade que eu fui campeã estadual, e logo em seguida fui para Batatais, aqui em São Paulo, representar Santa Catarina, e fiquei em 2º lugar no campeonato. Aos 10 anos fui vice-campeã brasileira. E não o campeonato ele não é travado por faixa etária, ou não? Tem faixa etária e tem também por sexo. Eu fui campeã brasileira com até 10 anos, feminino, certo. só para gurias. E é diferente a maneira de pensar do homem e da mulher no tabuleiro de xadrez? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Eu acho que eu vou ser uma das poucas mulheres que vai falar isso, porque as mulheres, elas não costumam, elas têm, assim, não é medo, mas elas ficam sentindo orgulho de falar, mas realmente tem já existiu uma mulher que ficou entre o top 100 dos homens, mas assim, tá distante, assim, para cada 100 tem uma boa. Entendi. Mas é muito, 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 muito raro. Homens são mais frios, mulheres são muito mais emotivas. Então, o jogo de xadrez, ele é mais... tem que ser mais racional. Então, A emoção interfere um bocado. interfere muito, muito, muito. Mulher, ela consegue trazer os problemas pessoais para o tabuleiro, o homem não. Se ele perder uma peça ou tiver perdido na posição, ele consegue ficar tão friamente olhando a posição e nós, a gente ainda acha que está perdida, que tem algum problema que... Então, quando a gente está perdida, a gente demonstra completamente. Ou fechando o cabelo, roendo unha, ou batendo a perna, então... É muito comum você Nossa, mas ver. que interessante essa visão que você transmitiu aqui pra gente. E a sua sinceridade, parabéns. Não, mas É legal isso. Eu acho que isso não é um problema. Isso então, é legal da gente acho dizer. Nossa, tu fala, às vezes, entrevistas que eu já vi de jogadores de xadrez. Não, nada a ver. Jogador de xadrez é porque sempre foi mais homem jogando, mas nada. É por causa disso, é emoção E mesmo. você fica muito nervosa na hora de jogar? Fico mais quando eu tô apurada no tempo, porque hoje em dia o xadrez está mais amplo, justamente porque tem um controle de tempo. Uma partida antigamente demorava 1 mês, 2 meses para acabar. Então, hoje em dia, não. Não que você ficava o mês inteiro jogando, mas você dava das 8 da manhã até as 5 da tarde, não acabou, você tem a planilha de anotação, como vai seguir a partida, no outro dia você volta às 8 da manhã e continua a partida. Então, a partida demorava, não tinha tempo, vai indo. Hoje não, hoje tem o controle de tempo. Se você não perder no tabuleiro, você vai perder no tempo. No tempo. Então, quando o seu tempo vai acabando, você vai ficar, lógico, com certeza, você vai ficar muito nervoso, porque você vai ter que... Todas as suas jogadas, que uma partida de xadrez depende, tem mais de 100 jogadas às vezes, você tem que calcular muitas coisas com, por exemplo, 10 minutos no tempo. Então, você tem 10 minutos para acabar com a posição, para vencer o adversário, senão você vai perdendo tempo. Hoje, qual é o tempo máximo de duração de uma partida? O mais comum é 1h30, com 30 segundos de acréscimo por cada jogador. No máximo, vai acabar em 5 horas uma partida de xadrez. Antes era 1 mês. Antes era muito mais. Nossa Senhora, tinha que ter uma paciência, né? Ah, não só memória, não só estratégia, mas uma paciência daquelas, né? Ah, com certeza. Por isso que todo mundo fala que também ajuda na ansiedade, no autocontrole e na paciência. Você gosta mais de jogar com mulher ou com homem? Com homem. Por quê? É porque eu acho que aprende mais. Porque o cálculo masculino é muito mais, como eu digo, frio do que das mulheres. As mulheres têm tendência a errarem muito mais que os homens. E, querendo ou não,
o homem, ele não é tão não, a cobrança que os pais têm com relação aos guris que jogam xadrez não é tanto quanto as meninas. Porque as meninas, a maioria que jogam xadrez, os pais obrigam não só a ir para a escola estudar, como fazer outras coisas. Hoje tem uma amiga minha que a rotina dela da semana, ela toca piano, ela faz aula de violão, ela treina xadrez e ela faz futebol feminino, futsal. Então, ela vai muito poucos torneios. E ela gosta de fazer tudo isso? O que ela mais gosta é xadrez. A paixão dela é xadrez e piano e jogar final de semana quando não tem torneio, futebol. Ela falou pra mim, as outras coisas, porque o pai dela faz isso, a mãe dela faz aquilo, a tia, a avó. Ela falou que, como ela tem 15 anos, o pai dela obriga... Que dó. E o menino já mais não, o menino já é à vontade. É muito mais comum você ver menino que fala, pai, eu já terminei o ensino médio, fazer a faculdade, parar um pouco, ou eu vou seguir a carreira no xadrez, do que a menina chega, pai, eu não quero fazer faculdade. O pai fala assim, não, você vai ser obrigada a fazer faculdade. Então, muitas meninas que estavam na carreira, falam assim, e às vezes querem fazer educação física para poder dar aula de xadrez, que é muito comum. Não, você vai fazer engenharia ou medicina. Tua mãe é médica, tu vai fazer o que só... É isso, não, isso aqui não dá dinheiro. Então, eles tentam focar... E o problema é porque rouba o tempo mesmo, né? Te impede sim. de treinar. Então, eu pretendo uma hora, é uma coisa que eu prometo meio que um pouco para minha mãe e para meu pai, fazer faculdade. Falo para elas que ainda não sei, porque o xadrez tem até a categoria até 20 anos. Depois disso, é absoluto qualquer idade. Então, eu falo para eles, ainda não sei o que eu quero, não sei se é isso mesmo que eu vou fazer. Eu gosto muito de xadrez, então deixa eu ter até os 20, 21 anos, jogar por categoria de base, depois... Eu vou fazer uma coisa só e vai ser menos torneios, porque não vai juntar com categorias e... Aí eu falo, não, aí se é isso que eu quero, eu faço Aí outra você vai coisa. ter uma definição, vai Sim. dar uma orientação mais concreta, mais segura para a sua vida, não é? Tá certo. Quantos torneios você participa por ano? Depende. Tem que vender muito livro para participar de bastante. Mas eu sempre, quando posso, eu tento treinar, eu tento jogar. Mas, assim, não, no mínimo 5 a 10 torneios. É o que eu tento participar. Mas eu acho que não chega a estar 20, por exemplo, no ano. Para você hoje participar e para você se manter, é através da venda dos livros? Através da venda dos livros. Olha, então, gente, eu vou até me antecipar, normalmente a gente fala do livro no final do programa, mas para você já ir se familiarizando, Manual de Xadrez, por Tauane de Medeiros. Então, você se mantém através da venda dos livros? Isso, totalmente. E tá dando, Tauane? Tá sim, eu tento, porque eu tenho sempre uma meta. Tem dia que eu fico muito mais que o tempo necessário e às vezes eu perco tempo de treino para focar mais, mas às vezes eu falo assim, não, Tauane, já chega, já deu tempo, já está muito tempo aqui, não deu, vamos para outro dia. Mas eu saio em museus, escolas, na rua de São Paulo, avenida, pessoa parada, qualquer pessoa que eu vejo já tento... Vai lá para vender o seu livro. Vender. Poxa vida, que legal. Qual é a principal diferença do xadrez fora e dentro do Brasil? Você nota que é grande essa diferença? Com certeza. Hoje, para quem antigamente conhece e era muito mais familiarizado de pai para filho, do que hoje em dia é muito mais virtual, sabe que os russos sempre dominaram a área de xadrez. Por quê? A Rússia, eles têm faculdade de xadrez, eles têm uma escola preparatória para isso. Então, fora a Rússia, tem a Cuba. A Cuba, desde o primário, é exigido nas escolas, pelo menos uma vez por semana para os mais pequenos e depois para os mais, adolescentes, você pega, vamos supor, 4 matérias de matemática como tem por semana, e vai indo, 7 matérias por dia, uma delas você vai ver que vai ter xadrez. Então, português, geografia, xadrez agora, terceira aula. Então, você vai ver 2, 3 aulas por semana na Cuba. Então, é algo muito exigido nas escolas, porque eles acham que trabalha com a disciplina, com a mente, tem a ver. Na América do Sul, a gente tem um polo grande, assim, no Peru. O Peru é o que domina, assim, na área de mais jogadores, mais fortes. Na América Latina são os mais expressivos. O Peru, eles têm bastante escolas.
Brasil hoje, eu não consigo pensar numa escola que seja São iniciativas obrigatória. mais independentes, né? Como era o seu caso, Então, né? se as escolas hoje pensassem em projeto xadrez, que trabalha tanto como raciocínio lógico, analítico, ver que é um assunto muito pedagógico e lúdico para ensinar, interdisciplinar, muito bom. Então, for pensar numa coisa ou outra, vai ligar o xadrez. Com certeza. Fica aí a sua dica. Em relação ao jogo, o que você acha que é mais importante? A preparação ou o seu desempenho durante o jogo? A preparação. Preparação, A preparação. né? Hoje, Como é que você se prepara? Então, hoje existem supercomputadores que acumulam, tem uma base de dados muito ampla, muito grande. Por isso que hoje em dia é quase impossível ganhar do computador. Tivemos um caso em 2005, de 2004, 2005, do Kasparov, campeão mundial, ex-campeão mundial, que ganhou da máquina do computador, mas, assim, você pode ter uma relação de pontuação. Naquela época, a máquina deveria ter uns 2.600 pontos, só por pontuação. Hoje, tem 3.200, ou seja, são quase 100 pontos a mais. Assim, desculpa, 1.000 pontos a mais, são quase 1.000 pontos a mais. Então, assim, não tem como, não vai ver lá uma estatística, vai empatar a partida, que existe um empate no xadrez, que é ninguém vencer, que uma vitória é 1 ponto, uma derrota é 0 e o empate é meio ponto. Então, vai acabar ninguém ganhando ou a pessoa vai perder. Porque é muito dados. Vai desde a época que começou a ser lançado, a gente chama de planilha de xadrez, que é uma anotação que você faz, que você consegue guardar e ver a sua partida depois de anos, depois de meses. Então, a máquina consegue memorizar tudo isso. Embora a gente tenha a nossa memória, mas ela é limitada em algumas coisas. Verdade. Então, vamos supor, eu vou jogar contra você. Eu vou lá, busco o seu nome completo na banca de dados do computador, que geralmente, se você já jogou um torneio, vai ter lá. Está lá o registro. Vai estar lá o seu registro. Sequência, tudo? Todas as partidas. Aí, existem uns códigos, que é de jogadores de xadrez, que a gente vai ver conforme o que a gente joga. Uns códigos, por exemplo, assim, vamos supor que você comece com uma saída do peão do rei. Eu não jogo o peão do rei, eu jogo o peão da dama. Então, eu não vou ficar perdendo tempo vendo isso. Eu vou procurar o código, que é o que eu mesmo jogo também. Para a gente combinar. Eu vou ver o que você joga contra o que eu vou jogar contra você. É mais ou menos isso. Aí vai indo. Então, ele vai eliminando e vai votando. Eu quero somente isso que eu jogo. Aí vai pegar o seu banco de dados e somente o que eu vou jogar, que a gente vai jogar. Se a gente já jogou, vai aparecer as partidas, a estatística, quem venceu mais. Nossa, é uma preparação então, exigente, hein? Sim, precisa. Por isso que eu acho que a preparação é mais do que a própria pessoa no tabuleiro ali. Porque se você não preparar, chegar já sem saber o que você vai jogar, a pessoa vai estar preparada, ela vai te pegar com um golpe, uma surpresa. Às vezes vai mudar, vai falar, olha, a Tawane venceu muito assim. Vou mudar esse lance, porque aí ela não vai ter como entrar nessa preparação, nessa linha. Aí vai te pegar na surpresa, falar, nossa, eu nunca vi essa jogada. Ou então, nossa, eu joguei pouco isso, perdi. Então, a preparação é muito importante. Então, Anne, você disse que está fechando um momento da sua vida, que é aos 20, 21 anos, que daqui a pouco você vai entrar nessa categoria ampla, aberta, que envolve a todos. Sim. E que aí você vai pensar melhor como é que você vai definir a sua vida. E é legal, acho muito bom isso. Mas sonho você tem. Agora a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Gostaria de saber de você qual é o seu sonho. Olha, eu tenho 2 grandes sonhos, na verdade. Um é montar uma escolinha de xadrez, ou que tenha uma escolinha aqui em São Paulo para estimular, não só em São Paulo, mas em qualquer lugar, mas para estimular as crianças, uma escola de xadrez mesmo, não clube. Escola de xadrez voltada para ensinar crianças a jogar e a estimular isso. Mas o sonho de torneio, assim, tem uma vez por ano um torneio em Las Vegas. É o maior torneio de xadrez do mundo. São $1 milhão em premiação distribuídos para todas as categorias, todas as faixas etárias enfim. Fora Las Vegas, que eu acho muito bonito, esse torneio para mim tá aguçado, assim, tá? É o sonho. Querendo, sim, é um sonho. Pois é. Fora a escola de xadrez que eu pretendo, eu mesmo fundar, montar, de torneio, de sonho
poder participar uma vez desse torneio em Las Vegas. Vamos colocar esses seus sonhos nas mãos de Deus, não é? E quem Amém. sabe também aqui, a partir do programa, surge um patrocinador, tanto para a escolinha, ou para esse grande torneio que você tem o desejo de ir. Pois é. Né? Porque corações generosos também não faltam nesse Com mundo, certeza né? não. E para a gente achar o seu livro, como é que a gente faz? Onde eu encontro? Pelo Facebook, Tawane Ferreira de Medeiros, na página de fã-clube meu. Uhum. Por e-mail, Tawane, THAUANE, .xadrez, @hotmail.com. Eu envio por correio, eu vendo nas ruas de São Paulo de terça a domingo, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, em frente ao MASP, Vão Livre do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Estou lá sempre, das 9 da manhã até o meio-dia. Vai estar comprando pessoalmente comigo, autografado, ou pela internet mesmo, eu envio por correio, ou marco um local. E também autografo, mas também tem essas opções. Parabéns. Muito obrigada. Gostei muito de ter você aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e Deus abençoe, Senhor. Amém. E você também. Volte mais vezes. Olha, Manual de Xadrez por Tawane de Medeiros. Fica aqui a indicação do nosso programa de hoje. Eu agradeço a nossa simpaticíssima, querida Tawane, que nos deu o prazer da sua companhia, compartilhou com você esse talento que ela tem. Você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com/papoabertocn. Então, uma ótima semana para você. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, estamos juntos novamente.